Pontos positivos e negativos da Royal Interceptor 650. Moto é gostosa de andar. Não dá para falar que não é. Eu vou enumerar. Porque tem coisas que são muito assim, né, subjetivas. É muito do que a gente acha. O comportamento da moto é uma coisa que tem gente que gosta, tem gente que não gosta de certos tipos de comportamento. O funcionamento linear do motor é um negócio que me agrada. Dá para andar sem reduzir, sem trocar de marcha. Tipo, você põe uma quarta marcha e fica nela. E nem agora. Pôs quarta marcha. Vou ficar nela. Fica até indefinidamente nessa quarta marcha. A imprecisão do marcador de combustível é proverbial, viu? Pensa num negócio impreciso. Tem marcador, ponto positivo. Marcador marca mal, ponto negativo. Né? Tem, mas não serve, não ajuda. Mas tem que ter, né? A moto quando injetada tem que ter marcador de combustível, pelo menos piscar na reserva tem que piscar. Legal, dá pra se basear nele, dá. Não é assim, negativo. Outro ponto positivo. Polivalente, a moto tem capacidade de ir para qualquer lugar, escolhe muito estrada, né? Não é uma moto que exija que seja sempre asfalto liso. Uma motocicleta, a moda antiga, que era motocicleta que tinha que fazer tudo com ela. Tinha que ter mínimas capacidades off-road e comportar bem. Agora vamos... Outra coisa que eu vou citar também é ser uma Royal Enfield é um ponto positivo e é um ponto negativo. Ser uma Royal Enfield traz vantagens, sim. A aquisição é barata, o seguro é barato, não é visada, é uma moto que tem porte bom, as pinturas bonitas, tem as vantagens
ser uma Royal Enfield. Que traz também desvantagens de ser uma Royal Enfield. Fica muito tempo, fica muito preso à garantia. É um negócio que eu não gosto. Fica preso à garantia por muito tempo, né? 3 anos de garantia. Eu particularmente acho que devia ser 2 anos de garantia. E olha lá. Ninguém precisa de tanta garantia, porque garantia, sendo obrigado a fazer toda hora a revisão, passa a ser um ônus, né? Quer dizer, vou ficar 3 anos a cada 5.000 quilômetros tem que fazer uma revisão. Eu acho chato pra caramba. Agora, a próxima revisão vai ser aos 10.000 quilômetros. Depois já tem a dos 15. Depois tem a dos 20. Depois tem a dos 25. Depois tem a dos 30. Então são 7 revisões, né? Porque tem a dos 500. E essa é obrigatóríssima. Veja como são as coisas. Há quem ache bom. E o mais ruim de fazer revisão é a incompetência da oficina. Cada vez que eu levo a moto para fazer revisão, eu penso assim, puta, vai cair na mão dos incompetentes. Infelizmente, eu considero a oficina da Royal meio incompetente. Então, ponto negativo. Ser Royal. Outro ponto positivo, o conforto da moto. Ela tem uma postura de pilotagem muito boa. No começo eu achei estranho essa pedaleira recuada que ela tem, muito esporte. Mas depois de andar bastante com a moto, acabei gostando. Porque a pedaleira fica bem abaixo do corpo, assim. E meio que você divide, né, o peso do... Seu peso fica bem distribuído nas 3 partes do triângulo. Que é pedaleira, assento e mão no guidão. Faz um triângulo, né? Esse triângulo ele favorece bastante a pilotagem. A gente fica numa posição muito boa, na rodovia principalmente. Agora outro ponto negativo pode ser o mesmo conforto. Porque assim, ela poderia ter um guidão mais alto, mais largo. Podia ter um banco mais largo, mais macio, e poderia ter uma pedaleira um pouco mais centralizada, não tão recuada, que ia dar uma posição mais relaxada, tal, que traduz num outro tipo de conforto. Tem que sempre tocar a buzina quando passa num túnelzinho desse, né? Olha, isso aqui vai ser tudo asfaltado brevemente. Mas por enquanto não é.
Outro ponto positivo dela é a economia de combustível. Porque fazer mais de 20 numa 650 é um ponto positivo. Ela faz aí seus 23 por litro, eu acho bastante. É bem satisfatório. Se maneirar a mão, gasta menos, vai até os 25 por litro, talvez. E se pesar a mão, pode vir a fazer 18. De qualquer tocada que você fizer, ela vai ter uma economia de combustível, sim, razoável, que dá uma certa autonomia, que seria outro ponto positivo dessa moto. E que também a autonomia é positiva e é negativa. Explico. Devido à imprecisão do marcador de combustível e essa reserva de combustível que não pode ser volume morto. Tem uma gasolina ali que a gente chama de volume morto, que ela não é aproveitada pela moto. Então vamos dizer, a moto tem 13,7 litros de combustível, mas na prática tem 12. Compreende? Porque aqueles 1,7 litro, 1,5 litro não pode ser aproveitado. A bomba de combustível não traz. Então a autonomia que poderia ser maior não é. Então você tem que calcular assim, faz 23 com 12 litros. É isso aí. Um outro ponto que é muito positivo nessa moto aqui são os freios da moto. São freios muito bons. Já teve situação que eu precisei do freio e ele me salvou, me surpreendeu. Parou a moto com eficiência num espaço muito curto, que talvez qualquer outra moto minha que eu tivesse não teria freado, não teria tido, naquela distância não teria. Então, ponto positivo. Outro ponto que pode ser positivo e pode ser negativo é o peso. O torque nem se fala, né? O peso da moto. Que bonitinho. O peso da moto é 202 quilos. É um ponto positivo porque comparado com as outras Royal Enfields que pesam aí 190 e não tem potência nenhuma, é um ponto negativo. Mas aqui na Interceptor os 202 quilos se mostram coerentes com a cilindrada e com o porte da moto. E que também deixa ela firme assim, em altas velocidades. Não fica muito sujeita à ação do vento. E outro, finalmente, o ponto que mais importante numa moto: o motor. O motor dessa moto
Muitos podem dizer que é um ponto negativo, mas eu vejo como ponto positivo. É um 650 que tem apenas 47 cavalos. O lado bom é que não é um motor de alta rotação, é um motor que mantém velocidades na estrada com rotações entre 5 e 6 mil RPM. Então é um motor que tem torque. Em baixas e médias ele é muito bom. E não é tão bom em altas rotações, pois ele não chega em altas rotações, né? Ele limita em 7.500 aqui. Mas também não é muito baixa a rotação. 7.500 RPM é respeitável. Cavalinhos. Tão bonitinho, né? Vamos parar aqui para ver esse espetáculo de equitação. Outro ponto positivo é ela ser assim antiquada, retrô, né? Que seria refrigerada a ar. Muitos vão dizer que refrigerada a água é melhor, que uma eficiência térmica do motor, vai ter mais performance, mais economia, e etc, e etc. Não discordo, acho que isso é possível mesmo, mas isso aqui é mais free maintenance, né? Mais livre de manutenção e mais livre de problemas. Porque sistema de arrefecimento a líquido sempre dá manutenção. Ou é a bomba d'água, ou é trocar o líquido, é fazer a limpeza do sistema, a ventoinha que para de funcionar, o radiador que fura, tem todas essas coisas do sistema. E uma moto refrigerada a ar é isso aí, né? Tipo Fusca, né? Não tem água vazando, misturando com óleo. Então, e é ponto positivo também. Por fim, até os pneus pode ser ponto negativo e ponto positivo. O que é ponto negativo? Claro, eles não têm o grip de um Pirelli, de um Metzeler. Não tem esse grip. Mas o ponto positivo é que esses pneus, eles são durões. Então eles podem resistir melhor a furos e rasgos e ter uma durabilidade excelente. Por não ser tão grudento, é um pneu que dura mais, né? Então também ponto positivo para o meu muquiranismo. O painel dela pode ser um ponto negativo, né? Porque ele não tem informação nenhuma, ele só tem essa informação aqui. O combustível agora está marcando cheio, não está cheio, eu sei que não está. Mas dá uma pista do que tem de gasolina aí. E só isso, você tem a quilometragem da moto, 4.300 km. Você tem quanto que eu andei desde que eu pus gasolina, 13,6 km. E você tem um outro trip A aí, trip B, né? Que eu não sei o que está marcando, 544. Não sei. Desde que saiu da revisão, eu acho, não sei. E mais nada. Você tem aqui só luzes espia de neutro, do óleo, do ABS, de bateria e de injeção. Mas tem contagiros. Analógico, que eu acho bem raiz. Não é aquela coisa ridícula. Marca até 180, mas a moto só dá 120. Não, ela marca até 200, mas ela pode encostar aqui no 180. Então não é assim, não está falando mais.
E o principal ponto positivo dessa moto é porque ela não tem concorrentes. Ah, você pode dizer que uma Bonneville é concorrente dela? Não pode dizer, porque custa o dobro do preço uma Bonneville, então esquece, não é concorrente. Você pode dizer que uma CB300F seja concorrente dela por ter o mesmo preço, mas não é concorrente, porque essa é bicilíndrico 650, muito mais potente, muito mais pesada, muito maior a moto. Não é concorrente. Qual a concorrente dela em preço? Scrambler 400X da Triumph. Não é concorrente, eu fiz a test ride, então procure aí o test ride, vocês vão ver que não tem concorrência. Mas fiquem com Deus, amigos, e dê só mais uma olhada nessa beleza de moto. Talvez a gente tenha esquecido de uma coisa. A rede de assistência, né? A rede de assistência não acho um ponto positivo. Eu só vejo o lado negativo. Porque a rede de assistência é pouca, não tem em todas as cidades, componentes às vezes tem, às vezes não tem. Na revisão dos 5.000 quilômetros, eu precisei trocar essa junta aqui, porque ela suava um pouquinho. E sempre vai suar, pelo tipo de junta que é, pelo modelo aqui do projeto, só com 4 parafusos, a tendência é isso aqui sempre dar uma suada. Então, vai ser uma característica dessas motos ter um suorzinho preto aqui, ó, tá vendo? Dá pra ver, né? Vai ser sempre assim, não tem milagre. E tinha, né, a junta na assistência técnica, mas eles conseguiram localizar a peça porque eu tenho conhecimento de inglês técnico, porque o cara falou assim, ó, eu não tenho como verificar se tem essa peça, porque não está acessível aqui o nosso site. Aí eu preciso do número de referência da peça. Eu falei, fácil, entra no site indiano e a gente vê o número da peça lá. Eu falei, como? Eu falei, é porque escreve aí, em inglês, né? Head Gasket Twin 650. Aí ele escreveu lá, Head Gasket Twin 650. Aí, puf, apareceu o código da peça. Aí ele pôde entrar no computador, aqui no sistema da loja, botou o código da peça, aí ele viu lá, eu tenho 4 em estoque. Eu tinha 2 em estoque, um negócio assim. Aí foi trocado na revisão dos 5.000. Mas tem coisas que eles têm, tem coisas que eles não têm. Então peça é meio complicado mesmo, ainda. A gente fica esperando um tempo para trocar algum componente e tal. E também não são baratas as peças assim. Então fica o ponto negativo para assistência técnica. Alô, amigos e amigas? Então, pontos positivos e negativos e pontos que podem ser tanto positivos como negativos. Fique com Deus. Um abração do Legião. Não tenho medo de ir atrás de seus sonhos com opiniões de pessoas negativas ou opiniões excessivamente positivas. Uma coisa realística, tá? Aproveite e deixe o seu like e compartilhe o vídeo para eu saber o que mais vocês precisam saber, porque esse vídeo aqui de pontos positivos e negativos foi sugerido por um inscrito numa pergunta. Então, se vocês têm alguma dúvida sobre a Interceptor 650, façam a pergunta e eu
responderei na medida do possível e dentro do que eu sei.